Pela primeira vez na história, e era questão de tempo, os técnicos estrangeiros são maioria no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão Série A, com mais argentinos e portugueses em conjunto do que brasileiros. Isso atesta muita coisa. No ano passado a gente chegou a ter 10, meio a meio, metade estrangeiro, metade brasileiro. Nesse momento nós temos 11 treinadores de fora, nos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se liga aí. Renato Paiva é o técnico do Bahia. Bruno Lage, técnico do Botafogo. Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino. Pepa, do Cruzeiro. Antônio Oliveira, do Cuiabá. Abel Ferreira, do Palmeiras. Armando Evangelista, o técnico do Goiás. Esses são os portugueses. De argentino, Sampaoli no Flamengo, Vojvoda no Fortaleza, Eduardo Cudê de volta ao Internacional e Ramon Dias no Vasco. Os brasileiros são Dorival no São Paulo, Luxemburgo no Corinthians, Paulo Turra no Santos, Fernando Diniz do Fluminense e da Seleção Brasileira, Renato Gaúcho no Grêmio, Felipão no Galo, o Kozlowski no Coritiba, a gente também tem o Wesley Carvalho no Atlético Paranaense e o Wagner Mancini no América Mineiro. Cara, se você pegar aí, tirando o Diniz, né, vamos fazer uma reflexão. Tirando o Fernando Diniz, que é de fato um técnico da nova geração que chegou no escalão ali de primeira prateleira, e os dois interinos, né, que nesse momento estão comandando provisoriamente, mesmo que sejam efetivados ali, né, no Atlético Paranaense, no Coritiba, a gente tem todos esses nomes, Renato, Filipão, Luxemburgo, Dorival, nomes que estão há décadas no mercado. O mais recente desse grupo que eu citei talvez seja o Dorival Júnior, que começou a ganhar uma certa notoriedade ali entre 2008 e 2009. Então a gente está falando de uma renovação que ela não acontece em larga escala da mesma maneira que a gente vê com treinadores argentinos e portugueses, já que treinadores promissores da nova geração acabaram flopando, entre aspas, né? Foram para clubes de segunda divisão ou até de terceira divisão. Só que ao mesmo tempo, alguns desses treinadores, né, que acabaram flopando, eles são muito elogiados pelo seu conhecimento técnico, né, em termos de tática e de modelo de jogo, de treinamento, pelos jogadores com quem eles trabalham, porém, não conseguem desenvolver isso na prática. E se você pegar, né, o número de treinadores estrangeiros que vêm para cá, os que dão certo e que dão errado, numa determinada proporção, né, você coloca na balança 10 estrangeiros que vêm para cá treinar clubes brasileiros, sejam eles uruguaios, argentinos, portugueses, enfim. É uma proporção de 8-2. 8 dão errado, 2 dão certo. Algo parecido com o que a gente também vê nos treinadores brasileiros. Então é claro que treinadores brasileiros precisam se qualificar mais, né, cara? E a gente tem que entender o que está acontecendo na escola brasileira em termos táticos. Porém, eu também acho que o nosso modelo de futebol e o nosso calendário e tudo que envolve o futebol brasileiro é um moedor de profissionais do Brasil. E isso tem que ser colocado em consideração quando a gente fala sobre isso. O que você pensa? Comenta aí.